irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E eu gostaria de ler em Ezequiel 45, versículo 16 ao 17, que diz assim: Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado. E foi a pessoa de Jesus que fez a expiação pelos nossos pecados. Ele cumpriu, ele é o cumprimento dessa sombra, dessa promessa, da promessa do Messias. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, ele, Jesus. E a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Amém, amém. E hoje eu gostaria de falar sobre as libações, que é a aspersão, derramamento de um líquido. E usualmente era uma oferta de vinho, de azeite, e ela sempre acompanhava o holocausto. Eu gostaria de ler, por exemplo, em Números. Vamos lá, meus irmãos. Números 15, versículo 5, diz assim: E de vinho para a libação prepararás a quarta parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Então era uma oferta, um líquido que era derramado, uma libação. E eu gostaria de falar sobre algo que é derramado nos nossos corações nesses últimos dias, meus irmãos, que Deus derramou nos nossos corações, uma libação, que é o derramamento do Espírito Santo. Meus irmãos, eu gostaria de relembrar em Hebreus, vamos lá, meus irmãos, abrindo o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, repetindo: Pois quando se muda o sacerdócio de Arão com todas essas leis, certo? Só que agora nós temos um novo sacerdote, que é Cristo Jesus, que não é da linhagem de Arão, não é da lei daquela época do Antigo Testamento. Jesus nem poderia ser então um sacerdote, mas ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele era um homem moralmente perfeito, ele é o Filho de Deus. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, e as nossas leis agora são mais elevadas. Amém, amém. Eu gostaria de ler em Romanos, meus irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito, não são mais leis que estão gravadas em tábuas de pedras, mas nos nossos corações, é a lei do Espírito em nós. No Antigo Testamento, o Espírito ia sobre as pessoas, mas agora, meus irmãos, com a morte de Cristo, ressurreição e o derramamento do Espírito Santo, esse Espírito está em nós, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém e amém. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amém. Hoje existe uma lei mais elevada, a lei está no nosso coração. Eu gostaria de ler em Gálatas, vamos lá, meus irmãos, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém e amém. O versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso foi prometido claramente no livro de Joel, meus irmãos. No livro de Joel. E nós podemos ver mais sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sim, meus irmãos, capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, e já é os últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Nós sonhamos com o cumprimento da palavra. Jesus voltará e reinará. Amém e amém, meus irmãos. Gostaria então de ler em Atos dos Apóstolos, onde a promessa aqui é cumprida. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele prometeu o Consolador, o Espírito Santo, meus irmãos. E isso também está aonde? Em Joel. Vamos lá, meus irmãos, antes de ir para Atos capítulo 2, vamos ver aqui em Joel, olha só. Joel capítulo 2, versículo 28. E olha como que é parecido. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é mais somente sobre os sacerdotes ou reis, mas aqui fala sobre toda a carne. Amém, amém, meus irmãos, é para todos nós. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sim, estarão falando sobre o Senhor, quem Ele é. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E em Atos dos Apóstolos não fala-se mais naqueles dias, porque agora nós estamos nos últimos dias, porque a promessa ela se cumpriu. Amém e amém. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, a manifestação do poder de Deus. Amém, amém. Como foi ali no Sinai, sim, só que agora esse poder está em nós. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui Deus disse que iria mandar os gafanhotos para destruir o povo, destruir as lavouras, destruir sua segurança. Mas se eles se arrependessem, eles seriam salvos. E nós sabemos que Jesus irá voltar e ele virá para julgar, mas aquele que crê e invocar o nome do Senhor será
salvo. Amém, amém. É o que fala aqui no versículo 32, meus irmãos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele fez a nossa expiação, a expiação dos nossos pecados. Ele nos santificou, nos purificou, nos salvou, nos redimiu. Amém, amém, amém. E podemos abrir as nossas bocas e profetizar essa palavra. Sim, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém e amém. E gostaria também de ler em Atos, meus irmãos, Atos capítulo 1, que essa foi a promessa. Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Uma lei superior, meus irmãos, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados. Amém, amém. Esse é o derramamento do Espírito. Amém. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí a gente vai para Atos 2, que isso então se cumpriu. O Pentecostes, meus irmãos. O Pentecostes é o 50º dia depois da Páscoa, certo? E em Levítico nós podemos ver sobre essa festa. Olha só, meus irmãos, vamos lá. Levítico capítulo 23. Então, esse capítulo é muito interessante porque aqui tem as festas, né, que nós estamos estudando também no livro de Ezequiel, as festas solenes do Senhor. Né? No versículo 1 já fala sobre essas santas convocações. Nós já vimos, né, muito sobre o sábado, a Páscoa, os pães asmos também. E aqui pulando para o versículo 15, meus irmãos, nós temos o Pentecostes. Pentecostes, então, é a festa que ia depois da Páscoa, certo? Dos primeiros frutos, é o que você vê aqui. Tudo sobre esta festa, que é o Pentecostes, que é quando, né, se cumpriu com a vinda do Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado. Amém, amém. E fala assim no versículo 15, Levítico 23, versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então aqui são os Pentecostes. Então nós vemos isso depois da Páscoa, que eles comemoravam, certo? Então na Páscoa, né, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado, né? Do Egito, a escravidão do pecado. E 50 dias depois é o dia de Pentecostes. E aí a lei, que era escrita em tábuas de pedras, foram escritas em corações humanos. Amém, amém. Uma lei superior à lei do Espírito, meu irmão. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Meus irmãos, e aí está a diferença das virgens, das 10 virgens. 5 tinham o azeite, mas 5 não tinham e não entraram com o noivo. E esse azeite não se pode emprestar, porque ele é derramado lá de cima, meus irmãos. É o próprio Deus
e derrama o seu Espírito sobre nós. Amém, amém. Isso é uma coisa, é uma promessa, é um milagre, é um prodígio, é um sinal. Amém, amém. É isso que nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começando, né? Que a gente já leu. Atos capítulo 2, meus irmãos, desculpa. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sim, meus irmãos, todos juntos no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. Versículo 2 agora. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Mas meus irmãos, isso, o vento, o espírito aqui, né, que é assemelhado ao vento, pneuma, ele não ficou e não encheu somente a casa. Presta atenção, meus irmãos. Versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E o versículo 4, importantíssimo, meus irmãos, presta atenção, não é só a casa que ficou cheia. Meus irmãos, aqui se cumpre uma coisa muito mais profunda, presta atenção. O que fala aqui o versículo 4? Todos ficaram cheios, não a casa, mas as pessoas, porque foi derramado o Espírito de Deus nas pessoas, nos indivíduos que estavam ali. Amém e amém. E aí eles estavam cheios porque foi derramado o Espírito. Naquele momento eles foram batizados. Amém, amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e essa é a diferença entre uns e outros. Uns são vazios e outros são cheios. Então, meus irmãos, é isso, vamos buscar estarmos sempre cheios do Espírito Santo. E aí eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, essas pessoas, elas foram revestidas do Espírito Santo que naquele momento as capacitaram para o serviço de Deus. Elas foram capacitadas para profetizar, meus irmãos. Sim, para falarem as grandezas de Deus. E essas línguas aqui, quando interpretadas, quando Pedro ele explica a mensagem, fica claro o que eles estavam falando. Eles estavam falando as grandezas de Deus. E quais são as grandezas de Deus? Meus irmãos, está nesse capítulo 2, tudo muito claro. Meus irmãos, eu gostaria de ler então, no livro de Atos ainda, capítulo 4. Vamos lá, meus irmãos. Atos 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, aqui, batizados, quando é derramado o Espírito de Deus, a pessoa fica cheia, entendeu, meus irmãos? Não vazia, apática, uma pessoa repetitiva, que repete o que os outros falam, mas é uma pessoa que tem o próprio Espírito de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, olha só. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra de Deus flui. Amém e amém. Gostaria de ler agora em Efésios, meus irmãos, presta atenção. Efésios 5:18. Como é fácil falar de Jesus, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, não reclamando e murmurando, né, meus irmãos? Mas a pessoa cheia do Espírito, por mais que sofra perseguições, ela está dando graças por tudo a nosso Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos
uns aos outros no temor do Senhor. Amém e amém, meus irmãos. Voltando para Atos, presta atenção, Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, pessoas que iam então levar adiante a palavra de Deus na igreja, né? Cheios do Espírito, meus irmãos, não vazios do Espírito, sem conhecer e ter entendimento da palavra, sem ter o Espírito Santo. Então aqui as pessoas eram cheias, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, o serviço da proclamação do Evangelho do Senhor com toda a ousadia. Pulando para o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. E como era esse homem? Qual era a característica? Cheio de fé e do Espírito Santo. E aí tem outros homens também cheios do Espírito Santo: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E agora, meus irmãos, para falar do nosso Salvador Cristo Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus também era cheio do Espírito Santo. Amém, amém, meus irmãos, olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então ele foi guiado para ser tentado ali no deserto, mas ele teve forças para não aceitar as tentações de Satanás. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do Senhor. Meus irmãos, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém e amém, meus irmãos. Ficar cheio é o batismo, meus irmãos. É um derramamento, o receber do Espírito Santo. Amém e amém. E eles falavam em outras línguas. E que línguas eram essas, meus irmãos? Vamos lá, em Atos. Atos capítulo 2, certo, meus irmãos? Versículo 5. Então diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, uma grande multidão. Então eles já não estavam mais, né, em uma casa, mas eles já tinham ido para fora, meus irmãos, certo? O Espírito Santo os moveu para ir para fora. Amém, amém. Eles estavam falando, mas não falando uns para os outros, mas eles estavam falando lá já na parte de fora, onde afluiu a multidão. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles estavam falando línguas por meio do Espírito Santo, mas essas línguas, elas podiam ser discernidas. Cada um escutava e estava entendendo, certo? O que estava sendo falado. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Sim, meus irmãos, então ali haviam pessoas de várias nacionalidades, de várias línguas. Tinham judeus, mas também tinham pessoas de outras nacionalidades. E essa multidão conseguia entender, mas como que os galileus conseguiam falar na nossa própria língua? E aqui tem uma lista ainda das nacionalidades, meus irmãos, do versículo 9 ao 11. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja é proclamar o evangelho a todas as nações,
culturas. Amém, amém. E ali já começou o serviço do Senhor com todo o impacto e poder, porque as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, uma lei cravada nos corações. Amém, amém. Versículo 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os outros, ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o que estava sendo falado eram as grandezas de Deus. E nessa lista de nacionalidades nós temos a Pérsia ou o Irã, o Iraque moderno, nós vemos o Egito, nós vemos que os romanos também foram afetados com essas palavras, certo? Estavam presentes pessoas de todas as partes do mundo conhecido naquela época. E eles iam voltar para os seus próprios países testemunhando aquilo que aconteceu, aquilo que eles tinham ouvido. Amém, amém. Em bom tom. Amém, amém. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém, amém, meus irmãos. Com ousadia, audácia, sem temor. Versículo 12 ao 13. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Que quer dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. E aí se levanta o apóstolo Pedro, e ele vai agora interpretar para nós, hoje, as grandezas de Deus, o que o Espírito estava sendo falado. Sim, meus irmãos, é isso que Pedro vai falar, e ele começa a falar do derramamento do Espírito Santo. Amém, amém. Eu gostaria de ler com os irmãos, em Lucas, vamos lá, meus irmãos, Lucas capítulo 24, versículo 49. 48, vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós, Jesus falando, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder para anunciar as grandezas de Deus, estar cheio, estar revestido de poder, ser batizado pelo Espírito Santo. Amém e amém, meus irmãos, essa lei no coração. Não somente a casa está cheia, mas nós estamos cheios. Amém, amém. Vamos lá agora para Atos, meus irmãos. Atos 2, a partir do versículo 14. Então, se levantando Pedro com os 11, ele então é o porta-voz, o apóstolo Pedro, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Eles não estão bêbados. Olha só o que Pedro fala. Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, antes das 9 da manhã. Certo, meus irmãos? E aí nós vamos para Joel, certo? Cumprimento da profecia. Versículo 16 ao 21. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, não naqueles dias de Joel, como fala naqueles dias, mas agora já
Já são os últimos dias, meus irmãos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém. E amém, meus irmãos. Não somente sobre profetas, reis e sacerdotes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão as grandezas de Deus. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Meus irmãos, e aqui também tem uma alteração diferente de Joel. Em Joel fala prodígios no céu e na terra, mas aqui nós já sabemos prodígios em cima nos céus, porque agora o nosso Cristo, ele é glorificado nos céus, e sinais embaixo na terra, porque o nosso Cristo venceu a morte, ele foi até as profundezas, o sinal de Jonas. Amém e amém. Esse é o sinal, meus irmãos. Mostrarei prodígios por meio dos milagres de Cristo Jesus. Ele curou, ele expulsou demônios, meus irmãos. E o sinal maior que ele mostrou foi o sinal de Jonas. Amém, amém. Ali nas profundezas ele venceu e ressuscitou. Sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, meus irmãos. E quando pregamos as grandezas de Deus, meus irmãos, aí começa-se ainda mais prodígios e mais sinais, meus irmãos. Sinais até o dia do julgamento, mas não tememos o julgamento, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e salvo dos gafanhotos, dos demônios, meus irmãos, como diz lá em Apocalipse, nós somos selados. Amém, amém. E os selados são aqueles que são batizados no Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, que estão cheios. Amém e amém, meus irmãos. É isso, prodígios. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Meus irmãos, isso aconteceu também na vida do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu gostaria de ler em Lucas, olha só, Lucas 23, versículo 44 ao 45. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Foi a morte de Jesus. Sim, meus irmãos, naquele momento, um grande prodígio. Ele fez expiação pelos nossos pecados e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Mas ele era mais do que justo, ele era o Filho de Deus, ele nunca pecou e ele ressuscitou. Olha aí o sinal de Jonas, meus irmãos. E assim proclamaremos o evangelho do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, meus irmãos, versículo 16. Sim, meus irmãos, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito. Pulando para o versículo 19, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
O sol se converterá em trevas. Ah, Jesus vai voltar e novamente o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas nós não tememos o juízo, porque o que diz o versículo 21? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém e amém. Gostaria de ler em Romanos, meus irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode o sol se escurecer, trovões, sangue. Meus irmãos, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí somos batizados pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Por quê? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? De quem devemos falar? De Jesus. Amém, amém. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essas grandezas que Pedro está falando. Meus irmãos, como pregarão se não forem cheios do Espírito Santo? Amém, amém. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém e amém. E pregarão. Porque o que é a pregação? Vamos lá em Atos, meus irmãos. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, mas era o propósito de Deus, porque Jesus expiou os nossos pecados, ele é o Cordeiro, meus irmãos, amém, amém, mas não ficou na morte. Essa é a grandeza e o grande sinal, meus irmãos, que podemos pregar cheios do Espírito Santo. Versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém e amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos sobre a libação, o derramamento do Espírito, para que você esteja cheio dessa palavra, que as pessoas possam entender, meus irmãos, essa palavra do Espírito, meus irmãos, que é o que Cristo fez por nós, o ressurreto. Amém e amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque Tu prometestes o Consolador e Ele veio até nós. Muito obrigada pelo batismo no Espírito Santo, porque há uma nova lei nos nossos corações, uma lei superior cravada nas nossas mentes, no nosso espírito, Abba, Pai. E podemos falar das grandezas de Deus, podemos interpretar as grandezas de Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse poder. Reveste a nossa igreja com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael. Vamos orar cada vez mais e buscar o nosso Senhor. E estaremos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas, jovens e velhos, amém, para falar das grandezas de Deus, grandezas claras, não são mistérios para nós. Por quê? Porque é sobre Jesus que morreu e ressuscitou e derramou o seu Espírito sobre nós.
o novo sacerdócio em Cristo Jesus. Amém, amém. Com uma nova lei superior do Espírito. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. Amém, amém.